quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente, porque todos os dias está entrando um monte de gente nova aqui nas minhas redes sociais. Então, eu sou Angélica Queiroz, eu sou fisioterapeuta, né? Eu sou formada em fisioterapia e eu sou especialista na área de fisioterapia dermatofuncional, que é uma área da fisio voltada para o bem-estar, estética, né? Para a gente se sentir melhor, bem cuidados. E eu trabalho nessa área já há 13 anos. Até hoje eu trabalho com isso. E aqui na internet eu ensino tratamentos naturais para o rosto. Eu desenvolvi um método, tenho um curso, ensino tudo direitinho. E aqui eu ensino para vocês, eu vou dando essas dicas para vocês aprenderem também a como se cuidar. E o mais legal é porque assim, é um tipo de cuidado, de tratamento que você consegue fazer na sua própria casa, somente usando as suas próprias mãos mesmo, né? Então, assim, é uma forma prática, né? Só que tem método, tem um monte de estudos aí por trás, certo? Afinal, vamos lá. O que é essa tal bochecha de bulldog? Deixa eu explicar para vocês o que é isso. A bochecha de bulldog, ela aparece por conta de flacidez. Flacidez de pele, flacidez muscular. Na verdade, uma coisa está interligada à outra, né? Então, se você o músculo ele está aqui, em cima dele está a pele, tá? Isso aqui falando a grosso modo é basicamente isso. Se o músculo começa a ceder, ele começa a ficar flácido, os músculos, né? Porque a gente não tem só um músculo na bochecha, tem vários. Se a musculatura começa aqui, ó, o pessoal começa até a falar que o rosto está derretendo, a pele também acompanha. Então a flacidez não é apenas de pele, é de músculo também, certo? Na grande maioria das vezes é das duas coisas. Tudo começa aqui, ó, a descer, né? E a flacidez, ela aparece por quê? Por conta do próprio processo natural de envelhecimento, que todos nós ou estamos passando, ou em algum momento vamos passar, com certeza, amém, né? Porque nós vamos envelhecer. Então, o processo natural de envelhecimento, o que acontece? A gente começa a ter diminuição da produção de colágeno e elastina no nosso organismo. Com isso, a gente começa a ter flacidez em todos os lugares, infelizmente. Então, eu quase caí aqui. O que acontece? O colágeno é uma proteína que ela dá sustentação para todos os nossos tecidos, para tudo aqui no nosso corpinho, né? Então, se a gente começa, a partir dos 25 anos, a gente começa a ter diminuição já da produção do colágeno e da elastina no nosso corpo. O que acontece? A gente começa a ter aí a flacidez em tudo que é canto, o bracinho começa a balançar, a perna e o rosto também. E aí a gente ouve muito falar, as pessoas vêm muito me falar isso, que estão sentindo que o rosto está derretendo. Por quê? A gente começa a ter o triângulo invertido. O que é isso? Um rosto jovial, ele tem um triângulo para cima. Então, a base do triângulo, a base está aqui em cima, né? E aqui está a ponta do triângulo, digamos assim. Então, ó, o rosto é assim. Você olha para uma criança, para uma pessoa, um adolescente, o rostinho é desse jeito, ó. Certo? E aí, conforme a gente vai tendo aí esse processo de envelhecimento, o triângulo inverte, ele fica assim, ó. Tá, tá, tudo cai. E isso é ruim, não é, gente? A gente, assim, como eu disse, a gente tem que, assim, uma coisa importante, a gente primeiro aceitar o envelhecimento. Todo mundo vai envelhecer, faz parte do processo natural da nossa vida, né? A gente tem que aceitar isso. Mas a gente não gosta muito porque a gente fica com aquele aspecto envelhecido, não é mesmo? Então, se nós temos como tratar, vamos tratar, perfeito? Eu odeio isso também, viu? Ninguém gosta, né? Opa, tô interrompendo esse vídeo rapidinho para te avisar que nos dias 27, 29 e 31 de março eu vou fazer um evento chamado Projeto Zero Rugas. Se você quer aprender como conquistar um rosto mais bonito e mais jovem de forma 100% natural, é só você se inscrever, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e bora continuar o vídeo aí. Então, nós temos que lembrar disso. A flacidez, ela causa essa bochecha de bulldog. Por quê? O que acontece? Então, aqui a gente começa a ter começa a ceder, né? Aqui, por conta da flacidez. A gente começa a ter até frouxidão ligamentar também. A gente tem o músculo e temos os ligamentos. Os ligamentos também começam a ceder, tudo começa a descer aqui. E aí, o que acontece? Quando a gente começa a ter esse triângulo invertido, que começa tudo a descer, aparece aqui a ruga do bigode chinês, ó. Aqui, né? Começa a aparecer aqui o bigode chinês,
Começa a aparecer a ruga de marionetes, que é essa ruguinha aqui, ó. E aqui começa a descer também. E aí a gente lembra por que tem esse nome, né? Por conta do cachorro bulldog, né? Só para vocês relembrarem aqui como que é. O bulldog, esse cachorrinho fofo aqui, ó, deixa eu colocar aqui para ver aqui no YouTube. Aqui, ó. Ele tem essa característica, né? A boquinha caída, a bochechinha cai, e aí fica penduradinho aqui, ó. Eles até ficam aqui penduradiinho. Então tem gente que a flacidez é tão grande que começa a ficar pendurado aqui também. Então, por isso que tem este nome, esse tipo de ruga, né? Na verdade, não é uma ruga, é uma condição aí de flacidez. E aí, como eu falei, ela começa a... Eu tô rindo aqui porque falou minha cara. Ai, meu Deus, tá desse jeito. O que acontece? A gente começa a aparecer essa ruga, né? Essas rugas, elas podem aparecer por dois motivos. Então, assim, a gente linkando aí o bulldog com o bigode chinês e com a linha de marionetes. Elas podem aparecer por conta de tanta contração muscular, começa a aparecer aquele vinco profundo, né? E começa a ficar fundinho aqui. Aí a gente estica, o vinco continua. E também pode ser por conta de flacidez, como é o que a gente está falando aqui, que é a bochecha de bulldog. Porque a pele cai, como ela cai, aí ela fica por cima aqui, ó, desta região, e aí dá esse aspecto envelhecido, tá? Então, principal causa da bochecha de bulldog é a flacidez, né? Maravilha. Também tem as causas externas, né? As causas externas são as coisas que do nosso dia a dia, digamos assim, né? Nossos hábitos de vida. O que acontece? Eu já vou responder as mensagens aqui que vocês estão fazendo no TikTok, tá bom? Só um instantinho que eu já volto. Nossos maus hábitos também causam rugas, que pode ser por conta de uma vida inteira de exposição solar sem proteção. Então, uma coisa que eu sempre falo e continuo batendo na tecla é sempre passe protetor solar, gente. Isso é muito importante. Mesmo quem já tem as rugas, sim, nunca é tarde para começar a ter bons hábitos, né? Então, a gente começa aí a usar o protetor solar, ele melhora muito a qualidade da nossa pele, tá? E a questão do envelhecimento, porque os raios UV, né, os raios ultravioleta que o sol emite, eles atravessam janelas, eles entram. Então, assim, mesmo se você estiver dentro de casa, é importante usar. Essas luzes também, igual eu tô aqui com um monte de tela, também envelhecem a pele. Então, tem que usar protetor solar todos os dias, é muito importante. E os raios ultravioleta, eles causam uma degradação aí das nossas células, né? Então, a gente começa a ter a tal do envelhecimento precoce, ele vem antes da hora. Então, o que a gente tem que pode prevenir aí os raios ultravioleta de maltratar a nossa pele? Protetor solar. Então, protetor solar também é um fator importante. Para pessoas que passaram a vida inteira sem usar, pode ser uma das causas também da pessoa começar a desenvolver aí a flacidez, né? Além disso, tem a questão da hidratação. Quando a pele da gente fica mais ressecada, ela também fica propensa a aparecer mais rugas, mais flacidez. Então, é importante hidratar a pele também, super importante. Mesmo quem tem a pele oleosa, hoje em dia, principalmente, que já tem um monte de coisas no mercado, existem também hidratantes que são próprios para a pele oleosa, então aqueles com toque mais seco, enfim, também ajudam bastante. E também tem a genética, gente, às vezes tem a genética também que não tem para onde a gente correr, a genética tá lá intrínseca, aquela coisa que você fala, meu Deus. E o pior, o engraçado isso, a genética a gente acaba puxando, a gente puxa coisas boas, mas acaba puxando coisa ruim também, né? Aí dos familiares, enfim. Então, se você tem aí a sua avó, a sua mãe, que tem, né, ou o pai, enfim, algum familiar que tem essa questão aí desse quando envelhece fica com muita flacidez no rosto, você também provavelmente vai ter. Então, a questão genética também pesa bastante, né? Vamos lá, falando dos tratamentos naturais. Como tem gente aqui que me perguntou, eu vou até ler aqui porque faz meio que tem a ver. A Dinha no TikTok me perguntou se o Botox ajuda na flacidez. O Botox, ele ajuda, na verdade, em questão de rugas, né? De flacidez, ele não ajuda, porque o Botox é um produto que ele paralisa a musculatura, é muito mais comum de ser utilizado na testa, né? Tem, às vezes, no redor dos lábios, enfim, mas é mais comum ver na testa. Ele ajuda assim, ele paralisa o músculo, então o músculo fica, como ele fica parado, as rugas, elas desaparecem. A flacidez, não, a flacidez, infelizmente, não existe, o Botox, ele não ajuda, certo? Existem outros tipos de tratamentos aí, né? E aí,
Um deles adivinhem só o que eu falo aqui, é o tratamento natural, né? E a gente tem que lembrar, como eu disse aqui, como a gente fala de coisas naturais, o natural a gente precisa ter paciência, né? Não é de uma hora para outra. Então, o que eu vou ensinar para vocês hoje, se vocês não aplicarem, o que é muito comum, as pessoas vêm, faz a live, fazem hoje e não fazem mais, e nem dão uma continuidade, não fazem para o restante do rosto, não vai ter resultados, infelizmente. Então, a gente precisa, sim, de ter continuidade no tratamento. Então, o tratamento natural é uma opção para quem quer fazer aí na sua, né, em casa, para quem não quer ir para outros tipos de procedimento, porque existem outros tipos de procedimentos, né? Existem aqueles bioestimuladores que é injetável. Esses produtos injetáveis também são bons, mas o que acontece? Tudo que é injetável, o organismo ele fica lá paradinho, o organismo reabsorve e passa um certo tempo, você precisa reaplicar, né? O tratamento natural não, você vai indo, e ele vai ficando, é duradouro, é mais duradouro, né? Digamos assim, o tratamento injetável, nada contra também, é uma opção, né? Mas você tem que reaplicar de tempos em tempos, ok? O natural, você precisa continuar fazendo, é como se fosse uma academia, é só você pensar aí no exercício físico. Você vai para academia, você não vai lá uma vez só, de vez em quando, né? Tem gente que faz isso, mas aí não tem resultado também. Para o rosto acontece a mesma coisa, a gente faz o exercício e precisa ter uma continuidade, senão a gente não vai conseguir ter os resultados, certo? Maravilha. E tem pessoas que acabam achando assim que realmente o resultado vai ser milagroso, né? Vou fazer hoje e hoje eu vou olhar hoje ou amanhã eu já vou olhar no espelho e já vai estar tudo para cima. Quando a gente fala de massagem, por exemplo, que é para desinchar, enfim, o resultado é rápido até. Se olha no espelho já tá legal. Mas a ginástica, ou o exercício, ou o método que eu criei, ele precisa de continuidade, tá? Então, uma coisa que eu quero muito aqui que vocês entendam profundamente, gente, entendam isso. O tratamento natural, ele não é milagroso, tá? Ele não vai, você não vai fazer hoje, vai ter resultado hoje, ou amanhã, ou daqui a pouco. Ele exige tempo, tá? Tem gente que vê com uma semana fazendo direitinho, no passo a passo, tudo certinho. Tem gente que vê com 2 semanas, com 3, às vezes vê depois de 2 meses. Vai depender do quê? Realmente, de você fazer da forma certa, tá? Não fazer apenas para aquele foco. Então, muitos de vocês estão aqui por causa do tema, não é? Que é a bochecha de bulldog. Aí eu vou ensinar aqui o exercício que é para isso, né? Justamente para fortalecer essa musculatura. Aí você fala, tá, então eu aprendi, vou fazer isso toda hora, todo dia, o tempo inteiro. Vai ajudar? Pode até ajudar um pouquinho, só que não vai ser suficiente. Por quê? Vamos pensar aqui, ó. Quando você vai lá na academia, para quem já fez ou fez algum tipo de atividade física, né? Um pilates, seja lá o que for. Aí você fala assim, tá, eu quero ficar com o bíceps fortinho, ou aqui o tríceps, que a gente, nas mulheres, a gente tem esse problema aqui da flacidez, né, do tríceps. Quando você vai lá, eles montam um treino pra gente, não é? Eles vão lá e falam assim, ó, você, o profissional lá da academia vai falar, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Cada dia você vai fazer um cronograma, eles passam um cronograma. Eles vão passar um exercício só que vai tratar o bíceps, o tríceps? Não, eles vão passar vários. E aí você vai fazendo isso conforme vai passando os dias, né? Um dia você vai fazer um, outro dia você vai fazer outro. E além disso, eles passam um tratamento, né? Um treino para o restante do corpo, porque ele sabe que não adianta você só fortalecer aqui, por causa que o tchauzinho começou a, né? Deu tchau, balançou tudo. Vai precisar fortalecer o bíceps também. Vai precisar fortalecer os ombros, vai precisar fortalecer o peitoral, o abdômen, as costas, enfim, tudo. Não é? É só pensar dessa forma. Lá na academia não é assim? No rosto é a mesma coisa. Então não adianta a gente vir aqui só com o foco da bochechinha caída e esquecer que a gente tem músculo na testa, tem músculo aqui para, né, aqui mais para cima, tem músculo aqui embaixo que é o assoalho da papada, né, da papada. A papada, na verdade, é o que a gente não gosta, né? Mas aqui a gente tem um músculo que é o que, dependendo de como está, aparece a papada. Tem músculo no pescoço, a gente tem músculos. Eu postei um vídeo hoje que até eu postei, tem um rostinho lá dos músculos, né? A gente tem um monte de músculos no rosto, no pescoço, no colo e até na cabeça tem músculos também. Eu já vou ler aqui, tá bom, gente? Eu tô vendo que vocês estão mandando, mas eu já prometo que eu vou ler. É que se eu parar, eu perco a linha de raciocínio. Então, não adianta a gente tratar só a causa desse lugar. Presta atenção.
o rostinho vai derretendo, né? A gente fala aqui. E aí fica aqui o penduradinho, né? Que é a tal do bulldog, né? Adianta a gente ficar fazendo exercício só para tratar aqui embaixo, sendo que a flacidez começa desde aqui de cima. A gente tem aqui ó, no olho também. Então, a gente, na verdade, tem que tratar o mal pela raiz. Se a gente tratar aqui e ficar firme aqui em cima, automaticamente a gente já vai, ó, melhorar a questão aqui do bulldog. Então, não adianta eu tratar só aqui embaixo, onde está pendurado. Tem que tratar aqui em cima também. Tem que tratar os olhos, o músculo do olho está aqui, os outros estão aqui. Tem que tratar aqui na testa, tem que tratar o conjunto inteiro, certo? Então, isso aqui eu quero deixar bem intrínseco aqui ó, na cabecinha de vocês. Entendam isso. A gente não trata apenas a causa, a gente trata o conjunto inteiro. Até porque a gente não vai ter flacidez e rugas só aqui, né? A gente vai ter rugas aqui no meio da testa, a gente vai ter aquelas rugas aqui na testa, a gente vai ter pés de galinha, a gente vai ter, infelizmente, né? A gente vai ter ou tem tudo isso. Então não adianta tratar só aquela questão que está te incomodando. A gente trata o conjunto completo.